Olá, meu nome é Adilson Júnior, bem-vindo. Hoje é a estreia do canal no YouTube. Eu quero convidar você a vir comigo numa jornada de fé, de esperança, de autoconhecimento, em busca de cura, juntos, né? O canal tem o intuito de ajudar a quem queira ser ajudado e ter reciprocidade nessa imersão, né, de autoconhecimento, de espiritualidade. Hoje, o assunto de hoje é autoconhecimento. Eu quero deixar aqui relatado algumas experiências e que a gente possa juntos extrair o conhecimento necessário, né? Vamos lá então? Hoje eu quero falar, tipo, daqueles pensamentos que você tem. Talvez você nem Talvez você não seja nem dono desses pensamentos. Por quê que eu falo que você não é dono desses pensamentos? Pode ser alguma coisa que tenha sido inserida dentro de você. Um pensamento que não é seu. Isso é uma coisa que pode ter sido inserida. Vamos supor assim, eu me lembro da minha infância que a minha mãe não gostava de determinado cantor. E eu cresci também não gostando de determinado cantor. Entende? Isso aí, veja só, perceba que isso aí foi um pensamento inserido lá na minha infância. Até que na minha adolescência eu peguei num momento de reflexão e falei, mas por que que eu não gosto desse cantor? Ele canta tão bem. Aí eu me recordei que eu não gostava daquele cantor porque a minha mãe não gostava dele. Você percebe que esse pensamento aí foi inserido em mim? Isso aí não era uma coisa que era minha. Ou seja, pode ter tendo muita, pode estar vendo muito pensamento, muita crença limitante aí que nem pertence a você, mas que você faz uso disso. Entende onde eu quero chegar? Que pra gente tomar cuidado com isso. Eu quero convidar você a se autodescobrir. Quero convidar você a ter algum momento de introspecção em uma parte do seu dia, reservar pelo menos uns 10 minutinhos aí para você ter um momentinho assim de introspecção, de meditação, porque hoje em dia, meu irmão, hoje em dia, com tanta coisa que a gente é bombardeado de informação, a gente fica muito vulnerável a essas coisas. Se lá na minha infância um pensamento que era da minha mãe, eu acabei tomando aquilo como meu, imagina hoje em dia, com o uso da internet, rede social, quantos pensamentos que você pode estar aí inserido em você que não são seus. Pensamentos, crenças, não é? Quanto que pode estar aí inserido em você. E eu convido você a fazer essa busca, né? Tente eliminar tudo aquilo que você identificar como não sendo seu. Seja sincero consigo mesmo. Às vezes você está lá num momento de angústia, você tem aí alguma crença de negativismo. Procura identificar isso, procura saber o porquê disso. E eu posso dizer, eu sou a prova viva, assim, que a introspecção, esse autoconhecimento, ele muda a sua vida. Ele muda mesmo, muda a sua vida. Pelo menos tente, pelo menos faça um esforcinho aí para que isso aconteça. Eu garanto que você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai adotar isso como um hábito. Aquele hábito de reconhecer o que é seu e o que não é. Sabe? Isso aí também me faz lembrar uma história do apóstolo Paulo. Paulo,
Ele foi um dos perseguidores lá dos apóstolos de Jesus Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele estava tão cego nos seus pensamentos, ele tinha pegado os pensamentos de outras pessoas, né? Isso aí a gente assume geralmente da família que a gente está inserido. Paulo mesmo, o pai dele era pertencente lá da tribo lá dos fariseus, né? Os fariseus, eles perseguiam os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo. Até que no caminho lá para Damasco, o Paulo ele teve uma visão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo se mostrou para ele e acabou até cegando ele. Nisso, ele perguntou a Jesus Cristo: o que queres que eu faça? E Jesus Cristo falou para ele que Ananias viria ao seu encontro, não é? E depois de 3 dias, Ananias veio ao seu encontro e botou a mão na cabeça dele e a cegueira foi curada instantaneamente. E nisso, Paulo se converteu, se batizou e passou a ser um dos maiores pregadores do evangelho daquela época. Ou seja, Paulo ele tinha assumido um pensamento que era do pai dele. O pai dele achava que os discípulos, que o próprio Jesus Cristo estavam blasfemando contra Deus. E o apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa má, né? Ele apenas estava assumindo pensamentos que não eram dele. E por acreditar nisso, ele era fervoroso assim, em defender Deus, porque ele achava que Jesus Cristo, ele achava que ele estava defendendo Deus, perseguindo os apóstolos. Ele acreditava nisso. Ou seja, perceba aí que ele estava com um pensamento que o deixou completamente cego espiritualmente, e depois Jesus Cristo deixou ele cego fisicamente, para que ele pudesse perceber, para que ele pudesse ver como que ele estava se apegando numa coisa que não era dele, um pensamento que não era dele, um pensamento que era da família dele. A família lá, a Bíblia nos conta lá que os fariseus, eles perseguiam lá os apóstolos, perseguiam Jesus Cristo, né? Perseguiam os apóstolos de Jesus Cristo. Então nisso, Jesus Cristo deu uma lição nele, porque fez ele percebeu quão cego ele estava. A cegueira espiritual dele foi refletida materialmente. Deus o cegou no plano material para que ele pudesse perceber também quão cego ele estava. Quão cego ele estava, tipo, de perseguir os apóstolos. Perseguindo os apóstolos, ele acreditava que estava defendendo a Deus, né? E ele era fervoroso. E ele foi muito firme nisso, né? Então você perceba aí que os pensamentos dos outros às vezes podem fazer mal pra gente, porque se a gente assumir isso como nosso, né? Muitas vezes são pensamentos errados, né? Lembra que eu falei do exemplo lá do cantor que minha mãe não gostava e eu tomei isso pra mim? É a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Paulo, o pai dele, como era da tribo dos fariseus, né? Os fariseus perseguiam os apóstolos. E o Paulo, ele cresceu ouvindo e vendo as perseguições que os fariseus faziam contra os apóstolos. E ele assumiu isso para si também.
Só que Deus mostrou que eles estavam completamente errados. E nesse erro, depois que Deus lhe mostrou que ele estava errado, Jesus Cristo apareceu diante dele, diante dos olhos dele, deixando ele até cego. Ele percebeu quão errado o pensamento dele estava. Ele percebeu ali. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Se você tiver gostado, peço para que você me ajude aí, se inscreva no canal, deixe seu like, né? Eu peço desculpas assim, porque eu não disponho de muitos recursos. Eu tô aqui gravando da maneira que eu posso, porque isso aqui também vem de Deus. Deus pediu para que eu fizesse isso, para que eu pudesse repassar a palavra. Não está sendo fácil. Eu não sou assim um grande comunicador, eu estou aprendendo. Peço desculpas a você se eu me enrolei aqui durante o texto, durante o, né? Mas o que eu queria é que você refletisse sobre esses pensamentos alheios que podem estar sendo inseridos em nós. A mensagem principal é essa, para que a gente preste atenção nos nossos pensamentos, para que a gente preste atenção se isso é nosso mesmo, se a gente não está assumindo para nós uma coisa que não nos pertence, se a gente não está assumindo para nós um pensamento errado, sabe? Um pensamento que veio sendo passado de geração em geração, um pensamento equivocado. Essa é a mensagem, tá? Se eu te ajudei de alguma forma a melhorar o seu dia, já tá ótimo para mim. Muito obrigado. Até mais.